Olá, mais um programa Recri iniciando e hoje vocês vão conhecer a história da Rinaldo Decorações, uma empresa que organiza eventos, festas em geral, que começou no fundo de um baú e hoje já acumula mais de 10 mil festas em seu currículo. Confira mais essa história de sucesso. Oi, eu sou o Rinaldo, você está assistindo o programa do Recri e agora você vai conhecer um pouco da Rinaldo Decorações. Venha. Bom, o que eu vou passar aqui agora para vocês é um pouco da importância do andar com Deus em Cristo nos mundos do negócio. É muito fácil você se ver iludido pelo fato de as vantagens. E não existe nada relacionado à vantagem. Nada que alguém te ofereça enriquecimento ilícito é duradouro. Então, as coisas têm que ser plantadas passo a passo. Essa empresa ela nasceu dentro de um baú de um caminhão, que a gente tinha nem aonde guardar as coisas. Era um baú de caminhão e com esse baú de caminhão a gente ia para o Ceasa, comprava o material e com ele mesmo já saía distribuindo na rua. Antes até de ter um baú de caminhão, existia o Kombi, Fusca, Paraty, Brasília, enfim. Mas vamos começar da parte do caminhão, que já diríamos que foi a parte que eu entrei para a igreja e é onde eu me converti no Bola de Neve, e isso nós estamos falando de 97. Não, 97 foi o ano. Então, assim, desde o início dessa empresa, o que sempre foi zelado aqui, mesmo com falta de dinheiro, foi a honestidade. E nada de enganar ninguém. Então, que toda vez que um cliente pedia para ser feito um serviço, ele era feito de 110% do que ele era pedido. Mesmo a empresa não tendo caixa e precisando de um dinheiro fácil. Nós sempre colocamos como prioridade aí, honestamente, nessa parte. E não foi assim, porque no início eu achava que as coisas poderiam ser mais fáceis e rápidas, até mesmo antes de conhecer a igreja. E foi realmente o que aconteceu. Eu acabei errando e perdendo oportunidades por ir atrás de um enriquecimento fácil. Dinheiro fácil não existe. Ou você trabalha e as coisas vêm com o tempo, ou você vai ter um dinheiro fácil por um momento e vai perder. Um exemplo que eu posso passar aqui. Quando eu estava começando essa empresa, muito pequeno, precisando de dinheiro até para pagar a parcela desse caminhão, uma pessoa me procurou dizendo que tinha uma carga de mercadoria extraviada, roubada, que ele precisaria usar meu caminhão para fazer esse transporte dessa carga no meio da madrugada e queria usar ele para guardar esse material. E ele ofereceu um bom dinheiro. Eu lembro que na época daria para me pagar 2 parcelas da prestação desse caminhão, que era o dinheiro que eu precisaria. Mas mesmo assim, eu não aceitei a proposta dele. Eu continuei trabalhando do jeito certo e depois, mais tarde, eu vim a saber que essa pessoa acabou sendo presa, justamente fazendo isso, transporte de carga roubada. Então é um exemplo. Ele foi atrás do dinheiro fácil. O que aconteceu com ele? Além de ele perder tudo, ainda teve essa decepção na vida de se ver na justiça preso. Em 97, quando eu comecei a andar com Cristo, que eu comecei a frequentar o que era uma célula Bola de Neve dentro da igreja, de outra instituição, nós saíamos, era muito corrida a vida, porque o culto era de quinta-feira, eu saía às vezes do culto meia-noite, 1h da manhã, e ainda ia para o Ceasa, que começava às 3 da manhã, depois eu pegava toda a mercadoria, ia para os buffets, fazia toda a manipulação das flores, transformando em arranjos de flor, e entregava. Isso já ia dar mais de 20 horas trabalhando, persistindo, aceitando todas as ajudas que eram dadas. Começou a aparecer pessoas muito boas para mim. Deus foi muito bom comigo, que ele começou a me aparecer donos de buffet, fotógrafos, DJs, pessoas relacionadas ao mundo dos eventos que começaram a abrir as portas para mim. Falaram, você quer trabalhar? Aqui nós temos um espaço que dá para você trabalhar. E essa história do caminhão foi uma história muito louca, porque quando nós estávamos lá no culto, o apóstolo Rina, ele queria pegar o baú do caminhão e sair para pregar na Avenida Faria Lima, onde tinha o primeiro açaí que houve em São Paulo, né, a moda do açaí. E nós fizemos isso por diversas vezes.
Nós saímos com o caminhão, baú aberto, e ele queria usar o caminhão de púlpito na Avenida Faria Lima, na frente do Açaí, para pregar para a rapaziada lá do surf que frequentava, né? Foi uma época muito boa, difícil. Também vi todo o crescimento da igreja, difícil, muita batalha espiritual foram travada aqui dentro dessa empresa. Como eu estava mais ou menos há uns 6 meses já vindo nessa história do caminhão, frequentando o culto, indo na igreja, seguindo o caminho, um tio meu me procurou e acabou me fornecendo essa casa, como eu comecei. E foi uma batalha difícil, que a casa, eu lembro que quando eu entrei na casa, eu tinha dinheiro para reformar uma sala, e a casa tinha 5 dormitórios. Então nós reformamos essa primeira sala, pintamos, que é onde eu poderia estar recebendo um cliente. E o restante ficou do jeito que estava a casa. Então foram 6 anos nessa casa. Essa casa chegou a um ponto de crescer tanto a empresa dentro dela, que teve finais de semana de a gente estar fazendo as decorações na calçada, porque todo o quintal da casa estava completo de material, de coisas para entregar. E eu via um problema até com vizinhos, que os vizinhos passavam na rua e não conseguiam passar em frente à firma, porque nós estávamos usando até a calçada. E aconteceu os fatos engraçados, que era uma rua muitas senhoras morando. E eu lembro que elas começavam a reclamar e eu fazia um arranjinho de flor para elas e entregar para elas. Poxa, estamos tentando levar a nossa vida aí honestamente, ajuda a gente, eu sei que nós estamos fazendo errado. Um dia, se a gente tiver condições, a gente vai para um lugar maior. Mas, por enquanto, deixa assim. Sei que isso aí acabou se tornando até uma marca, que todas as senhoras passavam na porta da firma e queriam o arranjinho delas. E muitas delas voltavam no meio da tarde com tortinhas para nós, bolinho, refrigerante, suco, para dar para a gente, porque elas falavam que a gente trabalhava demais e que não se alimentava. Então, você vê como Deus é. A gente ganhou a casa ficou pequena, precisamos usar a calçada. Usando a calçada, os vizinhos, em vez de denunciar, te criar 1000 problemas, acabaram com o gesto de você dar um arranjinho para ela, uma coisa que às vezes você poderia até estar fazendo falta para você dentro da firma. Elas já retribuíam com um chazinho, um cafezinho, e nunca me criaram nenhum problema. Foram 6 anos nessa casa, eu não tive uma denúncia, eu não tive nenhum problema de estar utilizando um caminhão numa rua que não podia, de estar usando a calçada para guardar um material, para pôr um material enquanto o caminhão não chegava, porque eu não tinha espaço dentro da casa. E Deus sempre abençoando, sempre mandando casais lá, clientes de potencial, que olhavam que ali estava tendo uma estrutura, mas confiavam. Existiam na época pessoas com empresas que faziam o que eu faço, muito maior, muito mais estruturada, mas mesmo assim o cliente acabava fechando com a gente, mesmo vendo que nós ainda estávamos num começo, né? Depois desses 6 anos, nós acabamos vindo para, do nada, uma coisa muito interessante, eu andando aqui na região que eu fico, que é da Moca, que eu sempre fiquei nesse bairro Moca, eu andando, pensando comigo que Deus tinha que me providenciar um lugar maior, que não estava dando mais, mas que eu conseguisse que não fosse tão caro, porque eu estava dentro de uma casa que meu tio não me cobrava nada, então eu não tinha essa despesa aluguel. E pedindo a Deus, numa volta que eu saí pela bairro da Moca para olhar, esse galpão que eu estou hoje, eu vi um senhor abrindo o portão e colocando uma placa de alugas. Aí eu parei o carro, entrei, na época era um estacionamento, e conversando com esse senhor, ele falou, esse galpão é meu, eu não sou de imobiliária. O que você precisa? Eu estou procurando um espaço, assim, mas a minha situação é essa. Aí, conversando com ele, ele me deu uma atenção de mais ou menos umas 2 horas, pediu para ir comigo nesse mesmo dia onde eu estava hoje, eu levei ele lá, ele viu com o que a gente trabalhava, e ali Deus tocou esse homem, porque ele falou para mim que o galpão era meu. E ele acabou me dando a chave no mesmo dia. Ele falou, esse galpão é teu, você vai poder pôr tua firma lá. E foi uma coisa assim, louca, né? Porque de repente ele falou que o galpão era meu, falou que ia me dar uma carência para me mudar, falou que ia fazer o aluguel mais barato, não exigiu fiador, nada, e simplesmente me deu a chave. E imediatamente eu vim aqui com a minha esposa na época, mostrei, era uma coisa assim absurda de grande, perto de onde a gente estava,
Mas como foi ofertado para a gente, a forma foi dessa forma, não adianta a gente nem ir atrás de um lugar menor, porque olha como aconteceu. E essa pessoa, ela ficou por anos, ela veio a falecer, mas ela ficou por anos, ela mesma vindo todo mês aqui, recebeu o aluguel pessoalmente, porque ela queria ver as flores. Então você vê, foi uma coisa assim que Deus preparou, não só o espaço, mas preparou o dono do espaço, para ele se tocou, ele foi tocado ali por alguma bondade, algum divino de Deus que colocou esse homem na minha frente numa volta de carro. Não entrei numa imobiliária, não precisei ficar procurando 1000 opções. Foi uma coisa muito interessante. Até eu fiquei muito chateado que depois de uns anos eu vim saber que ele sofreu um assalto e acabou falecendo, né? Que hoje eu ainda continuo, fazem 14 anos agora que eu já estou nesse mesmo imóvel, de 14 para 15 anos. Hoje está sendo administrado pelos filhos deles. E uma coisa interessante, os filhos deles sempre falam que o pai sempre disse que para nós, conosco aqui nunca era para mexer, que era para deixar a gente aqui sempre nas condições que a gente pudesse estar pagando, porque o imóvel estava em boas mãos. E no decorrer disso tudo, desse crescimento, houve mais um fato interessante. Quando esse galpão acabou ficando pequeno, com tudo isso que foi acontecendo, mais bufês foram abrindo as portas para mim, irmãs que eu tinha feito o casamento de uma irmã voltavam, que queria que eu fizesse também. Famílias inteiras não queriam mais falar nem com outra empresa, queriam estar vindo falar só aqui com a gente. E com o crescimento, com a demanda, nós acabamos ficando pequeno nesse imóvel. Só que eu me apeguei a esse imóvel, eu achei que do jeito que ele veio parar na minha mão, não era para mim sair daqui. E eu, anexo a isso, tinha uma empresa que exercia sua função aqui ao lado. E um dia eu vi um caminhão de mudança encostando e eles se mudaram daí. E não foi colocado placa nenhuma. Aí eu sempre pedindo a Deus, falei, Deus, quem quer esse imóvel? Me coloca a pessoa desse imóvel na frente, preciso desse imóvel, esse imóvel dá para mim unir as empresas, não vou precisar mudar. Quando de repente um dia chegando de uma reunião, entrando no escritório, eu vejo um casal de japoneses, um senhor com bastante idade na porta do imóvel e uma menina nova. Eu me dirigi a eles perguntando se eles estavam precisando de algo que eles estavam apontando ali para o imóvel. Se eles precisavam de alguma informação, que eu era o vizinho aqui. Essa senhora virou para mim e falou, não, nós somos os donos desse imóvel e agora o rapaz que estava aí saiu e a gente está com uma idade e não queremos mais alugar. A gente quer vender esse imóvel, né, e pegar o dinheiro, cada um divide entre os irmãos e cada um vai viver um pouco mais, vai aproveitar para viajar e tudo mais. Aquilo me parou, falei, nossa, vender? E agora eu só pensando em alugar e pensando comigo, nem comentando isso com eles, falei, olha, me deixa só no telefone e eu vou ver se alguém tem alguma informação, eu ligo para a senhora. No mesmo dia, cheguei aqui, conversei com a minha esposa do que estava acontecendo e botamos na cabeça que a gente ia comprar esse imóvel. Então, se Deus colocou os donos do imóvel na nossa frente, é porque é para a gente comprar. Vamos juntar nossas economias, vamos ver o que a gente consegue financiar em banco e vamos adquirir essa propriedade. E foi assim. Quando fomos ver, nós já estávamos assinando a escritura, o gerente do banco facilitou tudo para nós para fazer um financiamento, foi uma coisa de Deus mesmo. Nós acabamos conseguindo aumentar mais 400 metros, aí eu vim conseguir ter até o meu escritório, que eu nunca tive um escritório. Foi uma obra difícil, que depois nós tivemos que reformar esse local porque ele estava um pouco abandonado. Mas você vê como Deus honrou, Ele deu para nós um imóvel ao lado desse que já tinha sido dado por uma outra pessoa no passado. Recentemente, coisa de 2 meses atrás, um imóvel anexado a esse também, dando sequência, com saída para uma outra rua, ele foi colocado à venda. E eu tentei comprar e assim, o valor, quando eu liguei para a imobiliária, é um absurdo de caro, muito mais caro do que vale o mercado hoje. E abri mão. Passando 6 meses, coisa de 2 meses atrás,
eu fiquei sabendo que esse imóvel era de uma pessoa a qual eu já havia trabalhado para ela no casamento das 3 filhas dele. Aí eu procurei ele, falando que ele estava vendendo imóvel. Ele realmente não quis abaixar o preço, mas as filhas estavam lá. E como eu já conhecia elas devido às festas que eu fiz, eu fiquei um tempo conversando com elas. E eu usei até uma frase que eu aprendi com o apóstolo Rina: se for de Deus, vai ser. Então eu aprendi isso com ele. Numa das reuniões que eu tive com ele, ele me disse, ele falou, pede para Deus, se for de Deus vai ser, se não for para ser, é porque não era de Deus. Então eu coloquei no final da reunião, quando eu mandei uma oferta para ele, ele recusou, ele falou, você tem que melhorar isso. Eu falei, se for para descer de Deus vai ser, que eu não tenho como melhorar mais essa oferta. E vim embora. Passou 2 semanas, a filha me liga que queria conversar comigo de novo. Aí eu voltei lá, ela falou, não, melhora mais um pouco que ele vende. Eu falei, se for para ser de Deus, é aquela proposta que eu te fiz, eu não tenho mais como fazer 1 centavo a mais. Passou mais uma semana, ele me ligou, fui lá e eles aceitaram a proposta. E aí, desenrolando essa proposta, ainda ele mencionou que a filha dele estava brava com ele porque eu não queria vender ele não estava querendo vender para mim o imóvel, né? E a filha dele estava brava com ele, que ela queria que o imóvel fosse meu. E até hoje, o que eu mais zelo aqui são meus funcionários. Eu acho que o funcionário é tudo. Eu escuto muita gente falando que rouba hora extra de funcionário, que não registra, que o registro da pessoa é com menor valor para pegar menos impostos. Você está tirando isso, esquece governo, esquece política. Mas você está tirando isso de quem? De uma pessoa que é um assalariado, que tem uma vida precária, que mora num lugar precário, que tem uma vida dura. Os R$100 que você tira de uma pessoa dessa é uma feira que ele deixa de fazer para pôr alimento dentro da sua casa. Então aqui eu sempre zelei o funcionário. Aqui nós damos café da manhã, damos almoço, café da tarde, dou janta, seguro de saúde, damos registro em carteira integral, todos os descontos certinho, tudo recolhido, e Deus honra, que o cliente vem aqui, ele paga às vezes mais caro aqui do que o concorrente, porque ele sente isso, entendeu? Ele sente que aqui é uma empresa que está trabalhando dentro da lei, dentro de tudo correto, ele acaba gastando, dando mais aqui, pagando mais caro para fazer o serviço aqui com a gente, do que num concorrente que ele vai e vê que não tem essa organização. Hoje já se passaram 20 anos da empresa, já registramos mais de 8.000 eventos em São Paulo e interior. Tá? Temos assim hoje 45 funcionários, sendo que o funcionário que está aqui há menos tempo já está há 6 anos. Eu tenho funcionários aqui de 18 anos, de 20 anos que estão com a gente, desde que a gente começou. Por quê? Porque sempre tratamos o respeito ao ser humano. Não a palavra funcionário, mas se trata de um ser humano aqui dentro. Deus me deu uma visão de que a empresa tinha que ser administrada como uma corrida de bastão. Porque enquanto eu sugava um funcionário só para fazer tudo, chegava à conclusão de que ele deixava pela metade, ele não rendia, ele se esgotava e acabava não tendo o resultado desejado. Então Deus me deu uma visão de transformar a empresa numa corrida de bastão, onde um funcionário ia pegar e levar até um ponto X, dali outro ia levar até o ponto Y. Então, nós temos 45 funcionários registrados, todos têm toda a estrutura necessária para eles. Nós temos hoje uma capacidade de realizar até 5 casamentos por dia. Então, se a gente vê que a nossa estrutura, que esses 45 funcionários já estão totalmente comprometidos para o dia e outra pessoa procura para realizar outro evento, nós falamos não. Eu não penso só no dinheiro que vai proporcionar. Eu penso que as outras pessoas que já se preocuparam em vir atrás de mim antes, correm o risco de ter seu evento prejudicado pela ganância de pegar o 6º evento, no caso, que não teria mais estrutura para se fazer, né? Hoje também nós contamos com uma estrutura de 3 caminhões, aquele um caminhão virou 3, e por questão de logística nós temos mais uma empresa que nos fornece mais 3 caminhões todos os finais de semana. Então por final de semana nós trabalhamos com 6 caminhões
Temos uma estrutura hoje de matéria-prima, de material de estoque, para atender até 12 festas no mesmo dia, mas nós atendemos só 5. Esses materiais são para dar opções para o cliente, escolher a linha de que lhe mais agrada, ele não fica aqui obrigado a fazer só um tipo de serviço. Aqui nós temos até 12 modelos de serviço que pode ser feito no mesmo dia, com material próprio. Temos uma estrutura de câmera fria, que isso daí era um sonho meu. Eu lembro que até quando eu comprei essa câmera fria, na época eu andava de carro velho, dava para comprar 2 carros novos e eu acabei optando em comprar câmera fria, porque com altos verões que faz aqui, e São Paulo uma cidade abafada, a câmera fria pode proporcionar para nós mais garantia e mais qualidade na hora da entrega das flores. Hoje dispomos de uma oficina de costura também, que podemos estar confeccionando nossos próprios tecidos. Isso também é administrado até pela minha mãe, que é uma pessoa que administra com as costureiras. Temos aqui uma parte de compras grandes, que é administrado pela minha irmã. Essa empresa é uma empresa familiar, onde cada pessoa da família tem o seu espaço. Hoje eu apresento trabalho em todo fotos digitais, em tela de 60 polegadas, que o cliente se sente um pouco mais impressionado e se sente mais dentro da festa. Nada é fácil, tudo você tem que plantar dia a dia. Dia a dia plantando, você vai colher os frutos. Se você plantar com raiz boa, fruto bom, vai colher frutos bons. Porque quem vai plantar vento vai colher tempestade. Isso é fato. A exemplo da Rinaldo Decorações, você também pode ter a tua empresa estruturada. O que você precisa é de apoio de profissionais especializados com base na palavra de Deus. Entre em contato através do e-mail contato@recri.com.br e compareça a uma das nossas reuniões que acontecem mensalmente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.